Olá, shalom a todos. Aqui é o pastor Fernando Gonçalves e vamos para mais um dia, da nossa motivação espiritual. Amém? Hoje são dia 18 de janeiro e o tema é: a vida é para ser vivida e não sobrevivida. Novamente, a vida é para ser vivida e não sobreviver. O contexto de sobreviver fala daquela luta constante diária, mas quando você fala de realmente viver, é você estar livre para viver, sentir, usufruir de tudo aquilo que Deus tem te dado. Provérbios 14, versículo 27 diz: o temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços de morte. O próprio escritor de Provérbios vai falar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós estamos vendo que é um princípio bíblico que nos conduz à vida, que nos conduz à sabedoria e que nos desvia dos laços de morte. Então, quando nós somos obedientes aos ensinamentos da palavra de Deus, somos conduzidos pelo Espírito em todos os aspectos da nossa vida. E isso nos permite vivê-la em sua plenitude. Entenda, quando você obedece à palavra de Deus, você é conduzido pelo Espírito e você vive com toda a sua plenitude. Entenda, receba a vida com plenitude, receba a plenitude da vida em todas as áreas de bênção na sua vida e na sua família. Glória a Deus. Então, quando nós fazemos isso, a confiança em Deus, ela vai nos libertar dos temores, dos anseios, das preocupações, da ansiedade. E com isso, quando somos libertos disso, estamos aptos a viver a vida que o Eterno nos concedeu. O Senhor escreveu a sua história. Muitas das vezes não vivemos a história que Deus escreveu para nós. Somos impulsionados a desviar do caminho pelas lutas e pelos pratos que o inimigo coloca diante de nós. Então, quando o Senhor nos dá essa confiança, a confiança nele nos liberta de todos os temores e aí estamos aptos a viver o que ele nos concedeu. Então, entenda, o que Deus tem nos concedido? Sim, Ele tem nos concedido plenitude de vida, provisão, libertação, salvação, motivação. Gente, talvez você lembre de uma época na sua vida que era tudo calculado. E você vai ver que o Senhor, Ele vai mudando essa história. Há um tempo atrás, minha mãe contou algo que ela lembra de um Natal a qual não tinha nada em casa quando ela era criança. Minha família morava no Morro, Barraco, Rio de Janeiro. Eram muitos filhos e não tinha nada. Se eu não estou enganado, acho que minha mãe e meus tios eram crianças e foram para uma casa ver alguma coisa e depois voltaram. Desde aquele dia, minha avó fez uma promessa a Deus que nunca mais ela passaria Natal com mesa vazia. A partir daquele momento, minha avó deixou de viver de migalhas e aí o Senhor virou a vida dela, que minha avó, meus avós, meu avô na época era vivo, teve sempre mesa farta, ajudou pessoas com alimentação. Por quê? Porque quando você obedece a palavra, a plenitude da vida vem. Minhas tias, minha mãe hoje tudo aposentada, pode viajar para lá e para cá, mas teve uma época que elas eram crianças, elas necessitavam trabalhar fora por pouco dinheiro para poder ajudar em casa. Mas quando existe a virada da parte de Deus, isso tudo muda. Então, muitas das vezes o medo domina as suas decisões, mas quando você obedece à palavra de Deus, esse medo não vai mais lhe dominar. Quando a Bíblia fala de nos desviar dos laços de morte, fala dos vários tipos de morte: morte espiritual, morte financeira,
morte física, morte na saúde, morte no relacionamento, morte no ministério e etc. Por quê? Porque o Senhor nos dá o livramento. Então largue o medo e viva a vida com a plenitude. Os dias que Deus te deu de vida, viva também com tudo, viva em plenitude, porque isso também é adoração a Deus. 3 conselhos. O primeiro, escreva sobre aquilo que no passado te causava medo e hoje em dia você consegue usufruir da vida sem que aquilo te atinja. Segundo conselho, escreva o que ainda te causa medo e o que ainda te impede de viver a vida com plenitude. E terceiro, aqui é o melhor, ore o Senhor em agradecimentos pelo fôlego de vida seu e de toda a sua família, porque isso também é adoração. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, somos gratos pelo fôlego de vida que o Senhor concedeu a nós e a toda a nossa família e parentela. E obrigado pela sua motivação que o Senhor nos dá a cada dia. Obrigado, Senhor amado e santo, porque em tempos de prova o Senhor esteve conosco, mas agora no tempo da bênção o Senhor continua sendo fiel, nos livrando e nos guardando. Que possamos viver a vida com plenitude e viver nessa vida levando a sua palavra a outras vidas, levando a salvação para outras vidas, até que o Senhor faça a obra completa. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Curta, comente, compartilhe. Nos ajude a chegar a 1000 membros aqui no YouTube. Meus queridos, você vai estar ajudando uma obra missionária quando nós conseguimos chegar a esse número. Convide alguém, convide um amigo para fazer parte desse projeto. Shalom e até amanhã, em nome de Jesus.